Bem, pessoal, hoje estarei falando com vocês, dando continuidade à mensagem de ontem, que tem por título, nessa mensagem de ontem, não esperar o impossível. Não espere o impossível. Por que eu estou falando isso? Eu sei que Deus pode tudo, e eu já falei para vocês nos dias anteriores, Deus tem o seu poder, ele tem sua autoridade, ele pode parar o sol, ele pode fazer tudo. Mas não espere só o milagre acontecer. Você também tem que fazer a sua parte. Assim como existem leis que governam o universo, também existem leis espirituais. Deus cria as leis e ele vive abaixo dessas leis. Ele fará as coisas no nosso entendimento aqui, no nosso campo de regras do universo, mesmo que ele possa passar por essas regras do universo, por essas leis, mesmo que ele seja superior a essas leis, ele vive abaixo delas. Sabendo disso, eu comecei falando a vocês que não devemos esperar o impossível. Por que eu digo isso? Porque muitos pecadores sempre esperam um milagre, mas alguns irmãos não fazem por onde. Alguns esperam ser salvos por um ato misericordioso de Deus, mesmo não vivendo aquilo que Deus quer. Mas eles esperam ir para o céu, eles esperam esse ato misericordioso de Deus de salvar a todos, porque Deus tem esse poder. Também falei a vocês que alguns esperam ser salvos sem obedecerem ao Evangelho. Então, alguns desrespeitam as leis espirituais, que é de obedecer o Evangelho, mas esperam que Deus faça um milagre e que essas pessoas sejam salvas, mesmo elas não estando obedecendo o Evangelho. Isso é um problema. Também falei a vocês ontem que alguns não esperam ter que dar conta de suas ações a Deus. Alguns não esperam esse juízo final. Alguns não esperam ter que dar conta de como eles vivem, de como eles praticam sua vida. Também falei a vocês de que até mesmo a nossa alimentação, nosso estilo de vida, condiz com rejeitar o Espírito Santo ou aceitar o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus, é templo da morada do Altíssimo. Então, se eu cuido do meu corpo, eu estou recebendo o Espírito. Se eu não cuido do meu corpo, eu estou rejeitando o Espírito. E também falei a vocês que muitos cristãos esperam o impossível quando se trata da igreja local. Tem gente que não ajuda em nada da igreja, tem gente que não apoia em nada da igreja, mas quer que tudo esteja bem lá. Tem gente que não ajuda com os dízimos e as ofertas, tem gente que não ajuda com sua própria mão de obra, tem gente que só abre a boca para criticar e nunca para abençoar, nunca para ajudar, e isso é um problema. Por quê? Porque muitos cristãos esperam de fato o impossível quando se trata da igreja local. Muitos esperam que ela cresça, que ela faça ali sem nenhum irmão fazer o esforço. Outros esperam que a igreja cresça, que o pastor mude, que haja um bom ministério de música, que haja um bom ministério de jovens, que haja um lindo louvor, mas o irmão não contribui com nada disso. E existem algumas leis. Se você quer que as coisas melhorem, então você precisa melhorar junto. Sabendo disso, o crescimento da igreja, o crescimento nosso é resultado de pessoas que obedecem à verdade. Pessoas que estão obedecendo às coisas de Deus crescerão. E hoje quero falar a vocês em específico sobre as pessoas muitas vezes esperarem o impossível. Tem um monte de irmão que muitas vezes fica esperando o impossível. Elas esperam ser fortes espiritualmente, sendo que elas acabam desprezando as coisas do Senhor. Por isso, hoje eu quero falar a você em específico sobre ser forte espiritualmente. Ser forte espiritualmente, irmão, para serem capazes de superar a tentação. É para isso que a gente tem que ser forte espiritualmente. Para nós enfrentarmos o inimigo e superarmos a ele quando temos a presença do Espírito sobre nós. Sem aplicar os princípios da palavra de Deus em nossa vida, é impossível que nós consigamos ser mais forte, ou melhor dizendo, vencer as tentações do inimigo. Tem gente que quer vencer a tentação do inimigo, mas não quer seguir os princípios da palavra de Deus, não quer estudar a palavra. Lembra do que falei no dia de ontem?
Como existem leis que governam o mundo, leis que governam o universo, assim também existem leis espirituais que governam o mundo espiritual. Uma delas é essa que estou abordando, de que o princípio da palavra de Deus, o princípio de aplicar a palavra de Deus em nossa vida, vai garantir que nós sejamos capazes de enfrentar a tentação e vencê-la. Só que o contrário também é verdadeiro. O irmão que não segue o princípio da palavra de Deus, ele vai ser derrotado no dia da tentação. Por isso, para ser forte espiritualmente, você não pode esperar o impossível, porque você tem que fazer a sua parte. Eu ainda digo mais a vocês, como primeiro módulo desse item que estou abordando aqui. Se não somos capazes de empunhar a palavra do Espírito, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós não teremos força para enfrentar o inimigo. Será que você é um assíduo estudante da palavra? Será que você é um bom obreiro que sabe muito bem lidar com as coisas da palavra? Que você é alguém que entende muito, porque a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela é de fato a espada do crente. Eu posso brigar com o inimigo, eu posso derrotar ele, eu posso vencê-lo se eu estiver com a palavra de Deus, se ela estiver internalizada no meu coração. Mas se eu não a estudo, eu quebro essa lei espiritual. E se eu quebro essa lei espiritual, por consequência, eu não obtenho a vitória. Eu ainda vou mais além. Se negligenciarmos a oração, Efésios capítulo 6, né, vem falando para gente sobre esse negócio de oração e de nós negligenciarmos as coisas do alto e as coisas do Senhor. Tem gente que não recebe a vitória porque está negligenciando as coisas de Deus. Será que este é o seu caso? Que você está negligenciando as bênçãos do Senhor? Eu percebo que quem negligencia a oração, e a Rose tem, não só ela, né, mas as meninas se unem, elas têm um grupo de oração todas às 4 da manhã, 4h30 da manhã, né, se não me falhar a memória. Elas estão buscando a presença do Espírito toda 4h30 da manhã. E vocês devem ter visto aí ela falar sobre algumas orações, alguns pedidos que estão nesse caderno. A irmã Ana Rodrigues, né, sempre está lendo ali pedidos de libertação, pedidos de vitória, pedidos de saúde. Por quê? Porque eles julgam que negligenciar a oração é perder força, mas amar a oração, essa intimidade com Deus, é uma garantia de que eu me torno forte espiritualmente. O inimigo agora começa a ter medo desse tipo de gente. Por quê? Porque sabe que esse tipo de pessoa vai conseguir vencer no dia da angústia. Então, perceba, querido irmão, o que a palavra nos diz, que eu posso vencer o inimigo através da oração. Eu posso vencê-lo. E se você quer vencer, Efésios capítulo 6, versículo 18, assim declaram. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 6, versículo 18, orando em todo o tempo com toda súplica e no espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O versículo 17 diz também: tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Perceba, querido irmão, que o texto reforça para a gente de que negligenciar a oração é perder força espiritual, é deixar de estar blindado. Por exemplo, é loucura, é sandice sair de casa sem ter a presença do Senhor, sair de casa sem ter a graça de Deus, sair de casa sem uma palavra de oração com o Senhor. Não faça isso porque você está saindo sem a blindagem. Acorde de manhã cedo e quando você for falar com seu filho, quando eles forem para o trabalho, pare um momento e ore por ele, ore junto com ele. Para quê? Para que haja uma blindagem sobre Deus, uma blindagem de Deus sobre ele. É esse o entendimento que você precisa ter quando você olhar que muitos estão esperando o impossível. Tem um monte de irmão que está esperando um milagre, o impossível, mas essas pessoas não estão fazendo sua própria parte. Elas esperam ser fortes espiritualmente, mas muitos não estão orando. Esperam ser fortes espiritualmente, mas muitos não são capazes de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Tem uma galera que não está estudando a palavra do Senhor e passa, às vezes, um ano sem estudar a palavra do Senhor e elas esperam ser fortes espiritualmente? Não, elas não serão. Não espere o milagre, querido irmão. Não espere o impossível. E por isso, Deus cria leis e ele vive abaixo das leis. Sabe, eu ainda vou mais além. Se não formos capazes de colocar toda a armadura de Deus, seremos incapazes de resistir. É um fato, irmão. Se você não é capaz de colocar a armadura de Deus, você não será capaz de resistir. O inimigo vai levar você. Então, revista-se, como Paulo diz, de toda a armadura de Deus. Coloque a armadura do Senhor. Eu vou fazer um sermão só sobre essa armadura de Deus, só sobre você se revestir dessa armadura. Por quê? Porque se você estiver pleno com essas armas que a Bíblia nos diz, com essa chamada de armadura do crente, certamente você estará habilitado, apto para enfrentar o inimigo. Mas ir para uma guerra sem estar com a armadura, eu penso que você está correndo sérios riscos. Correndo risco de morrer espiritualmente, correndo risco de perder coisas que são vitais para você. Imagine você numa luta sem o devido armamento, você perde um braço, perde outro, perde uma perna, você perde coisas que são vitais. Você viver essa vida, que por isso que a autora escreveu um livro chamado O Grande Conflito, porque a maior doutrina que a Igreja Adventista defende não é o sábado, nem mesmo as 2.300 tardes e manhãs. A maior doutrina é, de fato, o grande conflito que está de pano de fundo. De acordo com o pastor Antônio Valiante, ele deixa claro que esse é o principal tema e por isso ela escreve esse livro. É o principal tema que governa todas as outras doutrinas. Nós estamos tendo essas doutrinas, estamos vivendo isso, precisamos da salvação, precisamos entender que Deus é Pai, Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo. Nós precisamos entender tudo isso daí para quê? Para saber que nós estamos num plano de fundo do grande conflito, do bem contra o mal. E se você não entendeu o grande conflito, talvez você esteja andando nessa vida sem o devido armamento. Imagine só, eu estava vendo aqui há algum tempo atrás a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E nessa guerra, as pessoas, muitos dos russos estão hoje, eles mataram muitos ali, mas muitos estão hoje sofrendo através dos drones. Então as pessoas lá, os soldados estão monitorando ali um monte de soldado russo lá embaixo invadindo a terra deles, e eles lá de cima soltam eles lá de cima soltam como é que é o nome? O tiro. E aí, com isso, eles conseguem matar aqueles soldados que estão na terra da Ucrânia lá. Sabe, irmãos, eles não têm armamento, eles não têm blindagem, armadura contra uma coisa que eles não estão vendo do alto. Uma coisa é você ter um soldado ali na frente, você está um a um atirando. Outra coisa é você estar em cima e não ter condição de ver isso. Sabe? Será que você, ao andar nessa vida, andando sem armamento, ou melhor dizendo, sem blindagem de Deus, será que você não está correndo sérios riscos de enfrentar o inimigo e não saber da onde vem a pancada? De não saber da onde vem o problema? De não saber da onde vem o tiro? Às vezes alguns problemas acontecem em sua vida, você, meu Deus, como é que esse problema veio? Eu não sei nem da onde saiu, mas eu estou passando por essa situação. Será que você está sofrendo o que está sofrendo porque não está tendo sua blindagem? Está andando sem a devida blindagem do céu? Por isso, se não formos capazes de colocar toda a armadura de Deus, seremos incapazes de resistir. Veja que eu quero ler com vocês aqui a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os principados das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firme.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vejam, queridos, que a palavra deixa claro ao nos dizer que a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Imagine só as forças espirituais, coisas que você não está vendo. Se fosse tirado dos nossos olhos o véu que nos impede de ver o mundo espiritual, nós ficaríamos loucos, porque nós iríamos ver as artimanhas dos demônios contra nós, as artimanhas, as arapucas que ele monta para que nós caiamos na cilada, como ele faz para destruir a vida de muitos. Então, teríamos uma síndrome do pânico enorme em todos, porque sair na rua e a qualquer momento o inimigo atirar em você, a qualquer momento o inimigo tentar derrubar, você ia ficar extremamente angustiado. Mas o mundo espiritual nos é impedido de ver. Então você está sofrendo do mesmo mal, só que você não está vendo. Por isso algumas pessoas saem de casa sem fazer oração. Por isso algumas pessoas saem de casa sem ter a devida armadura ou blindagem, porque não estão vendo e esperam que algumas coisas não lhe aconteçam. Mas perceba que estamos em guerra, que o plano de fundo de todos os problemas que você está enfrentando é a guerra entre o bem contra o mal. E você talvez não perceba que os problemas que você está enfrentando são mais espirituais do que problemas físicos. O problema, às vezes, com seu esposo, o problema, às vezes, com seu filho, o problema, às vezes, com você é mais espiritual do que, de fato, um problema físico. Eu uma vez falei a vocês que é preciso imaginar a vida humana como se fosse uma espécie de árvore, porque Jesus Cristo sempre faz essa paráfrase, né? Sempre faz essa analogia de salvação com árvore, com plantação. E eu quero fazer um pouco dessa analogia com você também. Imagine a sua vida como uma questão de uma árvore. O mundo espiritual são as raízes, o local que você não está vendo. O mundo físico são os galhos, são as folhas, o caule, a rigidez que você foi crescendo, a qualidade de crente que você é. Se a igreja manda jovens de madeira ruim, vão sair pastores ruins na faculdade. Se a igreja manda jovens de madeira de lei, vão sair pastores bons, vão sair pastores de lei, vão sair pastores firmes. Boa parte dos problemas que estamos vivendo na cristandade é porque a própria igreja, quando manda os seus jovens, manda jovens sem qualidade. Manda jovens sem ter a porção do Espírito. E por isso, às vezes, saem líderes ruins. Daí a importância de você compreender, querido irmão, que o mundo espiritual é uma coisa que você não vê e o mundo físico é aquilo que você vê. Então, os frutos na sua vida são coisas que você vê. Mas, pastor, não está tendo fruto na minha vida, pastor. Eu não estou conseguindo ver as coisas boas da vida. Eu estou sendo cada dia roubado dos meus frutos. Será que o problema não está na raiz porque a raiz está apodrecida? Será que o problema na sua família não está no âmbito espiritual, que não tem Deus dentro de casa, não tem Deus com a sua família, não tem Deus com as outras pessoas? E por isso você sofre o que sofre? Perceba, querido irmão, que a Bíblia diz, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, nossa luta não é contra a pessoa, pessoas que são feitas de carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Principados e potestades são a hierarquia dos demônios, a hierarquia das coisas do mal, os principados e as potestades. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, pessoas, mas sim contra as forças malignas dos principados e potestades, que estão querendo fazer o quê? Habitar nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? Os lugares sagrados. Sua família é um lugar celestial, seu coração é um lugar celestial, seu convívio, seu filho,
Todos eles são pessoas de Deus, porque essas pessoas se entregaram a Deus. Você que está me assistindo, você se entregou a Deus quando foi batizado, você se entregou a Deus quando aceitou Jesus no seu coração, você entregou seu filho. Então, o inimigo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o marido xarope, não é contra a esposa xarope, não é contra os filhos, não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra os irmãos que são chatos, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades que estão querendo fazer o quê? Guerra nos lugares celestiais. É por isso que você tem que sair hoje do Goal Six com essa devida blindagem. É por isso que todos os dias de manhã chamamos, clamamos a presença de Deus sobre nós. Para quê? Para que haja blindagem sobre nós, para que haja proteção sobre nós, para que haja bênção sobre nós, para que o inimigo, em vez de correr atrás de nós, agora o inimigo corre de nós. Por quê? Porque em nós está a presença de Deus. Em nossa vida, a presença do celestial está, a presença do Espírito está, então o inimigo agora vai correr da gente. É esse o sentimento que você precisa ter quando eu digo para ti: não espere o impossível. Porque tem uma galera que espera ser forte espiritualmente, mas não é capaz de levantar a Bíblia, não é capaz de estudar a palavra, não é capaz ali de observar a oração, as chamadas disciplinas espirituais. Tem gente que quer ser forte espiritualmente, mas não é capaz de colocar a armadura de Deus. Por isso, irmãos, muitos acabam desistindo. A fé deve ser baseada no conhecimento. Quando eu tenho fé por quê? Porque ela é baseada no conhecimento. Lembra que uma vez eu falei a vocês que a fé é o único prédio que é construído de cima para baixo? Você lembra do que eu falei para você uma certa vez? É um fato de que fé é construído de fato de cima para baixo. O edifício da fé, ele é construído desse jeito. Por isso, eu quero abrir aqui e quero ler para vocês algumas palavras sobre fé. Perceba que a minha fé nada deve temer a minha cultura. O bem-estar do cristão aumenta ou diminui na dependência de sua fé no poder de Deus, diz Troller. Também Deus confia naqueles que acreditam nele. Deus confia naqueles que têm fé em Deus, naqueles que acreditam. Deus também confia nesses irmãos. Mas se o irmão não tem e não vive como um ato de fé, como pode Deus confiar nesse irmão? Como pode você agradar a Deus? Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue enxergar além dos seus olhos humanos. Daí a importância de você compreender que a fé deve ser baseada no conhecimento de Deus. Eu tenho mais fé quando eu estudo Sua palavra, eu tenho mais fé quando eu conheço mais a Deus, eu tenho mais fé quando a minha história do passado já mostrou que o Senhor estava do meu lado em todo momento. Isso é uma garantia de que Deus estará comigo no tempo futuro. Por isso, para quem quiser ser forte espiritualmente, tem que de fato ter essa blindagem, essa armadura espiritual. Quem quiser ser forte espiritualmente não pode esperar o impossível. Não fique colocando a sua vida no impossível, no acaso ou em algum milagre acontecer. Faça a sua parte. Há um ditado que não é bíblico, mas é um ditado que faz muito sentido. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Esse não é um texto bíblico, mas é um ditado que temos aqui no Brasil que faz muito sentido. Faça a sua parte. Deus vai ajudá-lo. Deus ajudará desde antemanhã, diz Salmo 46. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz sua voz ser ouvida e a terra se dissolve. Quebra o arco e despedaça a lança, diz Salmo 46. Ele ainda diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. É o que diz o Salmo 46. Então, quando você me ouvir aqui, quando você entender o tema de hoje, saiba que para ser forte espiritualmente, não se pode esperar o impossível. Não se pode esperar as coisas que nos são impossíveis. Não fique só esperando o milagre acontecer. Faça a sua parte para ter a blindagem. Faça a sua parte para ter proteção, faça a sua parte para ter a bênção, faça a sua parte para Deus se achegar e estar perto de você. João Batista, certa vez, disse o seguinte: eu sou aquele
que aplano os montes para a vinda do Senhor. Ou seja, João Batista era um preparador para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor. E o que ele estava dizendo? Ele aplanava os montes. Ou seja, se as coisas estavam tortuosas, João Batista organizava as coisas, aplanava os montes, pregava o evangelho às pessoas, preparava o coração das pessoas para que quando o Messias chegasse, o coração das pessoas estivessem pronto para recebê-lo. Então você precisa preparar a sua vida, preparar no dia de hoje, preparar a sua casa para a vinda do Senhor sobre você. Tenha um ato de fé. Comece a acreditar, a entender que Deus vai fazer a bênção para você acontecer. Deus vai estar com você. Para que o inimigo corra, Deus tem que estar. Casa, mente vazia é a oficina do diabo. Lembra desse outro ditado? É um fato que se seu coração estiver vazio, se estiver sem Deus, o diabo vai utilizar isso como uma máquina para a maldade. Você já deve ter visto uma pessoa, por exemplo, que não tem a presença de Deus e é extremamente sábia, inteligente, sabe das coisas, acaba utilizando a sua sabedoria para se afastar mais ainda de Deus. Poxa, mas esse irmão, esse meu filho, esse parente, ele é tão inteligente, ele tem recursos financeiros, ele tem sabedoria, ele sabe fazer as coisas, mas quanto mais ele recebe, mais ele se afasta de Deus. Por quê? Porque o coração dele está vazio de Deus. E quando está vazio, o inimigo utiliza isso daí para quê? Como uma oficina para ele trabalhar e levar a pessoa para onde for. Por quê? Porque não são pelas coisas, mas sim pela presença de Deus no coração humano. Daí então você precisa compreender que de fato a fé deve ser baseada no conhecimento da palavra de Deus. Mas o irmão não lê a Bíblia, o irmão não conhece as coisas de Deus, o irmão não tem o entendimento do Senhor, eu já sei, ele está vazio. Ele só fica atrás como é que é o nome? De sermões, de alguma coisa, mas ele mesmo não vai lá e busca. Ele só fica atrás dessas coisas, músicas cristãs tem uma palavra muito comum no nosso meio, uma boa programação e tudo, e ele quer receber, quer sentir esse negócio mágico, por quê? Porque ele está vazio, ele não tem a palavra do Senhor. Quando você vai para a igreja, não é para você puxar força para você. Quando você vai para a igreja, é o momento de você dar bênção para os outros. Por quê? Porque você já está cheio do Espírito em sua casa. Mas quando o irmão vai para a igreja, para ele puxar força para ele receber mate para ele, é porque ele passou a semana toda vazio. Ele passou a semana toda sem buscar a presença do Senhor e ele chega na igreja vazio e aí ele diz: Não, eu vou aqui para me recarregar, eu vou aqui. Não, eu não vou para a igreja para me recarregar, eu vou para a igreja para abençoar, porque eu já estou cheio de carga durante a semana. Por isso nós fazemos a lição da Escola Sabatina para garantir com que os irmãos estejam buscando a presença do Senhor todos os dias. Por isso que a gente fala, né, presente 7, ou seja, o irmão que estudou 7 dias a lição da Escola Sabatina. Para quê? Para que ele busque a presença do Senhor durante todos os dias. É esse o sentimento que você tem que ter quando você participar conosco aqui do Gol Six. Todo santo dia nós queremos que você tenha a sua porção diária do Espírito. Nós queremos que você tenha força e blindagem para o dia de hoje. Os micros resultados, eu já falei isso para você. Não espere o milagre grandão, não espere as coisas grandes. Se você não tiver que fazer os milagres diários, os chamados micros resultados. Eu acho que são esses micros resultados que modificam toda a vida. E se você não conseguir vencer as coisas pequenas, já te digo, você não vai vencer as coisas grandes. Como é que a palavra diz isso daí numa linguagem bíblica? Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o crente não é fiel nem no pouco. O irmão não é fiel nem no pouco. E você acha que será colocado sobre o muito? Você não terá essa bênção. Quem for fiel no pouco, terá o muito. Quem for fiel nos micros resultados, nas coisas menores que você mesmo propôs a fazer, certamente Deus vai colocar coisas maiores a você. Mas o que adianta? Você não tem força para levantar as coisas pequenas, você vai ter um peso maior agora para poder levantar? Você não vai aguentar. Se Deus te der uma bênção muito grande, você não aguenta. Ela apodrece, porque você não está se preparando para isso. É por isso que eu falo a você: muitos irmãos esperam o impossível. Não espere o impossível. Faça a sua parte. Se você quer crescer espiritualmente, então faça a sua parte. Nos dias subsequentes, eu estarei falando a vocês mais sobre esse tema, de que você não deve esperar o impossível. Eu também estarei falando a você que muitos cristãos esperam satisfação sem estarem plenamente empenhados nas coisas do Senhor. Na geração de hoje, eu vou falar um pouco sobre a geração de hoje, tem uma galera que já entra e já quer ser chefe.
ela não passou pelos processos para poder chegar lá. Você que já deve conhecer algum desses jovens, eles fazem de tudo, eles terminam a faculdade, já emendam no mestrado, já vão fazer o doutorado para eles poderem ensinar para aqueles que trabalham. Mas eles mesmos nunca trabalharam naquilo que eles estão ensinando. Isso é um problema para muitos. É esse tipo de coisa que você tem que avaliar. Será que você está ensinando uma coisa que você mesmo não vive? Bem, esse é um tema para o próximo dia. Que Deus ajude você, que Deus abençoe e que haja clareza na sua mente. Por quê? Porque Deus não quer que você espere o impossível. Faça a sua parte. Vamos orar ao Senhor. Nós teremos aqui a irmã Silvani que estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também, porque Deus vai falar com você nessa manhã. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na presença do nosso Deus, para agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra tão linda, maravilhosa que chegaste aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por nos acordar, por nos despertar, meu Pai, com a tua palavra, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós somos indônios diante de ti, Pai. Nós não sabemos nem mesmo agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Neste momento, Pai, eu quero apresentar ao Senhor a vida do nosso pastor Anderson, Senhor, os seus 2 filhinhos, a sua esposa, Pai. Muito obrigada, Jesus, por colocar este homem de Deus no nosso caminho todos os dias para nos abençoar com a palavra que o Senhor coloca na boca dele. Muito obrigada, Jesus, por nós estarmos aqui reunidas nesse programação, Pai. Aqui tem pessoas que dependem de Ti, Pai, porque precisa de uma cura, precisa de uma libertação. Aqui tem pessoas, Pai, que chora, que geme, que sofre com a perca dos seus entes queridos. Aqui tem pessoas, Pai, que te agradecem por muitas bênçãos, mas também, Pai, tem seus probleminhas, que o Senhor possa resolver tudo para nós, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Obrigada, meu Deus, pela Roseli, está na casinha dela nova, a alegria que ela está contagiando a cada um de nós, porque nós ficamos felizes quando o nosso irmão está bem, mas nós também entristecemos quando o nosso irmão está mal. E hoje, meu Pai, é motivo de agradecer ao Senhor. Muito obrigada por ter dado esse marido maravilhoso que ela tem, por ter dado esses filhos maravilhosos que ela tem, e por ter dado nós como os filhos para ela, Pai, porque ela é uma mãe aqui para cada uma de nós, e o Senhor presenteou ela com essa casa. Então, muito obrigada, Jesus. Obrigada pelas pessoas que aqui residem, Senhor. Nós não temos palavra, Pai, para dizer muito obrigada, Senhor, porque agora eu não quero te pedir nada, só quero te agradecer, Senhor. O único pedido, Pai, que eu quero fazer ao Senhor neste momento é sobre o nosso irmãozinho Alex, Pai, que muito nós oramos por ele. Ele estava preso injustamente. O Senhor foi lá, fez a tua obra, Pai. Oramos por ele e ele foi liberto. Ele abençoou. Deus abençoou ele, tirando ele, livrando ele daquele presídio. E ontem, Pai, essa semana, a mãe dele disse que ele teve um começo de infarto. Que o Senhor Jesus possa ajudar ele. Ele é uma pessoa boa, é teu filho, Senhor, é dirigido pelo Senhor, Pai. Só ele naquela casa te busca, Senhor. A esposa dele não quer ir com ele para a igreja, Pai. A igreja que ela vai é outro lugar. Mas que o Senhor possa abençoar a vida do Alex, derramando a tua cura, a tua saúde, a tua libertação a ele. Da mesma forma, pedimos, Pai, pela Fernanda, que aqui está, Pai, com seu coração alegre, esperando a tão sonhada cura, Pai, esperando a libertação. Não só ela, mas todas aquelas pessoas que colocam o seu problema nas mãos do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais esse momento na tua presença. Entregamos tudo diante do Pai e queremos te agradecer por mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.